Todo mundo sabe sobre a questão oriental, embora nem todos saibam exatamente o que ela é. De forma breve e direta, toda a questão oriental surge do desejo da Rússia de possuir Constantinopla e dos esforços das outras grandes potências da Europa para impedir que ela consiga isso. Por mais de 1000 anos, a Rússia tem desejado Constantinopla. Nesse tempo, ela fez várias tentativas para conquistá-la. Uma vez, ela praticamente a tinha em suas mãos, mas um movimento brilhante da Grã-Bretanha, junto com outras potências, a impediu de mantê-la. E assim, de fato, surgiu a questão oriental. A primeira tentativa determinada da Rússia de tomar Constantinopla foi por meio de uma expedição naval em 865. Um acesso ao próprio porto da cidade foi conseguido, mas uma tempestade, juntamente com a resistência da cidade, fez os russos recuarem. Uma segunda tentativa, também pelo mar, foi feita em 904 d.C. Esta também não teve sucesso. Uma terceira tentativa, novamente pelo mar, foi feita em 941 d.C. Mas esta foi derrotada pelos gregos, que empregaram o fogo grego. A próxima tentativa, a quarta, foi em uma expedição por terra entre 955 a 973 d.C. Os exércitos marcharam com sucesso até Adrianópolis, cerca de 125 milhas de Constantinopla. Lá, o czar foi convocado pelo imperador grego a evacuar o país. Sviatoslav, que acabara de tomar Filipo e exterminar os habitantes, respondeu altivamente que esperava logo estar em Constantinopla. No entanto, a maré da guerra virou. Os exércitos russos foram expulsos de volta ao Danúbio, cercados, assaltados e obrigados a se render, e depois libertados sob o juramento solene de renunciar todos os desígnios hostis. Nunca mais invadiram o império, e se quebrassem sua palavra, poderiam tornar-se amarelos como o ouro e perecer por suas próprias armas. Ainda assim, apenas 70 anos depois, em 1043 d.C., outra tentativa foi feita pelo mar. Esta também foi derrotada, na entrada do Bósforo, pela frota grega, com fogo grego e a ajuda de uma tempestade. Embora por séculos nenhuma outra tentativa tenha sido feita pela Rússia para tomar Constantinopla pela força das armas, os russos eram sempre temidos por Constantinopla. Uma inscrição escondida na porta de uma das estátuas equestres de Bizâncio anunciava que chegaria o dia em que a capital do império cairia nas mãos dos homens do norte. A memória dessas frotas árticas, que pareciam descer do círculo polar, deixou uma profunda impressão de terror na cidade imperial. Pelo vulgo de todas as classes, foi afirmado e acreditado que uma estátua equestre na Praça de Touro estava secretamente inscrita como a profecia de como os russos nos últimos dias se tornariam senhores de Constantinopla. Em nosso próprio tempo, em 1769 a 1774, uma armada russa, em vez de navegar desde o Borístenes, circunnavegou o continente da Europa, e a capital turca foi ameaçada por um esquadrão de navios de guerra fortes e altos, cada um dos quais, com sua ciência naval e artilharia trovejante, poderia ter afundado ou dispersado 100 canoas como as de seus ancestrais. Talvez a geração presente ainda possa ver o cumprimento da previsão, de uma rara previsão, cujo estilo é inequívoco e a data inquestionável. Ao longo dos séculos XII, XIII e XIV, as forças russas estavam ocupadas em casa com suas próprias necessidades internas, a invasão dos mongóis e tártaros, de Gengis Khan e Tamerlão, e pelo poder dos turcos que a partir de 1299 possuíam os territórios do Império Oriental e a partir de 1449 todo aquele império em si, exceto a cidade de Constantinopla, e que em 1453 tomaram até mesmo essa cidade. Mas, embora os turcos possuíssem Constantinopla, isso não extinguiu o propósito russo de possuir essa cidade. Apenas adicionou outro item ao problema, pois desde então a Rússia tem considerado a destruição do Império Otomano como o grande objetivo de sua existência.
Sua primeira tentativa determinada nesse sentido foi feita por Catarina a Grande, em 1769 a 1774. Em 1769 e 1770, seus exércitos tiveram sucesso contra os turcos em suas posses ao norte do Mar Negro e do rio Danúbio. Em 1770, ela também enviou uma poderosa frota do Báltico ao redor da Europa para atacar os turcos na Grécia e no Mediterrâneo. Seus desígnios eram verdadeiramente gigantescos, nada menos do que expulsar os muçulmanos da Europa. As operações daquele ano foram de tal sucesso brilhante que se pensava que o ano seguinte veria o pleno cumprimento do seu propósito. A posição da Turquia era de fato crítica. Não apenas metade do império estava em revolta, mas a peste tinha alarmantemente diminuído a população. Felizmente, porém, para esse poder, o mesmo flagelo encontrou seu caminho para o coração da Rússia. Suas devastações foram tão fatais em Moscou quanto em Constantinopla, e não poupou mais os cristãos no Danúbio do que os muçulmanos. A calamidade da peste enfraqueceu tanto os dois poderes que, embora a guerra continuasse quase 3 anos mais, o resultado foi tão incerto que foi concluído em julho de 1774 pela Paz e Tratado de Kuchuk-Kainardi, pelos quais a Rússia obteve a navegação livre do Mar Negro, o direito de passagem pelo Danúbio, um grande território entre o Bug e o Dnieper, com as poderosas fortalezas de Azov, Taganrog, Kerch e Kimber. O resto da Crimeia foi cedido, não de fato aos turcos, mas ao seu próprio Khan, que, embora declarado independente, deve necessariamente ser a criatura da imperatriz Catarina, em cujas mãos aquelas fortalezas permaneceram. Elas eram as chaves para o seu domínio e até para o comando do Mar Negro. Uma soma de dinheiro suficiente para cobrir as despesas da guerra também foi estipulada, mas nunca foi paga. As vantagens que a Rússia derivou dos outros artigos foram mais do que suficientes. Entre elas, não a menor foi o comércio do Levante e do Mar Negro. Assim, embora o desígnio da imperatriz Catarina de expulsar os muçulmanos da Europa tenha sido um fracasso, começou a dissolução do Império Turco, que desde então avançou constantemente, pouco a pouco, até hoje muito pouco dele está na Europa. Em 1787, a imperatriz Catarina da Rússia, em aliança com o imperador José II da Áustria, planejou a partição do Império Turco, com a absorção da Polônia pela Rússia e o grande duque Constantino, segundo neto de Catarina, a ser estabelecido em Constantinopla como imperador de Bizâncio. José II foi convidado a encontrar a imperatriz em Kherson para consultar com ela sobre uma partição do Império Turco, na qual cidade Catarina fez uma entrada magnífica, passando sob um arco triunfal onde estava escrito em grego: o caminho para Bizâncio. Após o encontro em Kherson, os dois aliados imperiais se prepararam para direcionar suas forças contra toda a extensão da fronteira turca, do Adriático ao Mar Negro. A Turquia foi sistematicamente provocada a declarar guerra a fim de dar a Catarina uma desculpa para hostilidades abertas. A guerra foi travada desesperadamente por ambos os lados. No entanto, os aliados ganharam de forma constante e tornaram-se mestres de toda a linha de fortalezas que cobriam a fronteira turca. Os 3 grandes exércitos, originalmente separados por uma vasta extensão de território, estavam rapidamente convergindo para o mesmo ponto e ameaçavam com sua força unida sobrepujar toda a oposição e, em outra campanha, completar a subversão do Império Otomano na Europa. Mas, exatamente neste ponto, Grã-Bretanha, Prússia e outros incitaram a Polônia a revoltar-se, encorajaram o descontentamento na Hungria, ajudaram materialmente o rei da Suécia em sua guerra contra a Rússia, fomentaram problemas nos Países Baixos. A Prússia até abriu uma negociação com a Porta para a conclusão de uma aliança ofensiva, destinada não apenas a efetuar a restauração dos domínios conquistados durante a guerra existente, mas até mesmo da Crimeia e dos territórios desmembrados pelos 2 tribunais imperiais da Polônia, e lançou as bases de uma aliança geral para reduzir o poder desmedido da Áustria e da Rússia. A França, que era o único poder que poderia ter ajudado os aliados, estava nas convulsões de sua grande revolução, e José foi deixado sem recursos.
Nesse momento, também em fevereiro de 1790, o imperador José morreu e seu sucessor concluiu com a Turquia um tratado separado que também separou a Áustria da aliança com a Rússia. A Rússia continuou a guerra por conta própria até 1792, quando, achando impossível ter sucesso contra a Turquia e ao mesmo tempo manter sua posição na Polônia, resolveu dessa vez abrir mão de suas conquistas na Turquia para se indenizar na Polônia. A Rússia, portanto, aceitou a intervenção dos amigos dinamarqueses, e a paz e Tratado de Jesse entre a Rússia e a Turquia foi concluído em 19 de janeiro de 1792. Quando, em seu próprio benefício, Napoleão I estava manipulando todos os poderes da Europa, sob o pretexto de amizade à Turquia, ele assegurou uma guerra entre a Turquia e a Rússia. E em negociações com a Rússia, fez com que tudo em referência à Turquia recaísse sobre um esquema de partição desse império. Uma trégua foi arranjada em 24 de agosto de 1807, que durou até 1811, quando a Guerra de Napoleão com a Rússia obrigou esse poder a concluir novamente uma paz com a Turquia e a abandonar a presa longamente cobiçada quando já estava em seu alcance. Em 1828, a Rússia novamente provocou uma guerra que foi abertamente declarada em 3 de junho. Em junho de 1829, um exército russo havia ganhado Adrianópolis mais uma vez. Outro havia tomado Erzurum, na Ásia, e os dois generais certamente teriam se unido em Constantinopla, não fossem os esforços da diplomacia e o medo de uma conflagração geral. A Áustria estava pronta para enviar suas tropas para ajudar os turcos, e os ingleses também pareciam dispostos a declarar pelos vencidos. Portanto, era necessário parar. A Rússia refletiu que, afinal, o sultão era o governador-geral, menos dispendioso que poderia ter em Constantinopla, e deu ouvidos a condições moderadas de paz. Em 1831, Mehmet Ali, Pachá turco do Egito, alcançou tal poder que decidiu lutar pela independência. Em outubro daquele ano, ele enviou um exército de 50 mil homens para a invasão da Síria. Esse exército fez uma conquista fácil até Acre, mas essa fortaleza teve que ser sitiada. No entanto, foi tomada em 27 de maio de 1832. Um exército turco enviado para a defesa de Acre foi derrotado, assim como todas as outras forças encontradas pelos egípcios. E por uma vitória decisiva em 21 de dezembro de 1832, o vencedor estava livre para marchar sobre Constantinopla e nada poderia impedir seu progresso. O exército avançando chegou a Brusa e estava ameaçando Scutari, a cidade apenas do outro lado do Estreito de Constantinopla. As potências ocidentais assistiram a tudo isso sem oferecer ao sultão qualquer ajuda. Na verdade, suas simpatias, se não seu incentivo, estavam com as forças rebeldes e invasoras. Aqui estava uma grande oportunidade para a Rússia, e ela a aproveitou. Ela ofereceu ajuda. O sultão Mahmud, assustado, aceitou as ofertas de ajuda feitas em nome do czar pelo general Muriaviev. A França aconselhou mais negociações com Mehmet Ali, mas ele agora pedia tanto que o sultão não pôde consentir. Os invasores marcharam sobre Scutari. Mahmud então convocou os russos, que desembarcaram 15 mil homens na cidade e se prepararam para defendê-la. Assim, finalmente, com 15 mil homens armados na cidade, a Rússia teve a posse prática de Constantinopla. Mas os embaixadores francês e inglês, assustados com essa intervenção, apontaram ao sultão o perigo de deixar a Rússia ganhar uma posição no coração do império. Seria melhor, disseram eles, capitular para seus súditos rebeldes. O sultão deixou-se persuadir e em 5 de maio de 1833, o vice-rei consentiu em evacuar a Ásia Menor em troca do Paixá de Acre, Alepo, Trípoli e Damasco, com suas dependências. Mas novamente o pêndulo balançou para a Rússia. Mahmud, cegado pelo ressentimento e iludido pelas promessas de São Petersburgo, assinou com Nicolau um tratado de aliança ofensiva e defensiva. A Turquia colocou-se à mercê do autocrata de todos os russos. No entanto, isso foi demais para as outras potências suportarem. A Rússia não deve ser permitida
a manter essa vantagem poderosa, que em uma crise poderia ser facilmente transformada em posse absoluta e irresistível. O acordo de 5 de maio de 1833 entre o sultão e Mehmet Ali era apenas um acordo e não uma paz conclusiva, e a disputa continuou, com as potências mudando suas simpatias ao seu favor, aconselhando a resolução ou instigando a guerra, conforme a vantagem parecia convidar. Isso continuou por 6 anos, quando, em 30 de junho de 1839, morreu o sultão Mahmud e o sultanato caiu para seu filho, que tinha apenas 16 anos. A maré ainda corria a favor do pachá rebelde. A frota turca enviada da capital para atacar a frota egípcia foi entregue inteiramente a Mehmet Ali. A sorte parecia derramar o seu chifre sobre o egípcio. O caso era desesperador para a Turquia e, com isso, para todas as potências, exceto a Rússia. Para ela, assim como para os egípcios, era a própria generosidade da fortuna. Mas as outras potências precisavam agir, ou Constantinopla e o Império Turco seriam perdidos para sempre, e a Rússia sozinha seria a afortunada possuidora. Isso era certo, e certamente uma guerra geral confusa, se as potências quisessem manter suas cabeças erguidas. Portanto, as 4 potências, Grã-Bretanha, França, Áustria e Prússia, subitamente e para a ocasião, afundaram todas as diferenças e fizeram a medida original, ousada e elevada de assumir absolutamente todas as responsabilidades da Turquia e de todo o caso. Para evitar que a Turquia se jogasse novamente nos braços da Rússia, as 4 grandes potências, em uma nota coletiva de 27 de julho de 1839, declararam que tomariam a resolução da questão oriental em suas próprias mãos. Essa ousada liderança surpreendeu a Rússia com o movimento em si. Ela não poderia de repente, sem qualquer preparação, guerrear contra toda a Europa. Nem poderia se dar ao luxo de ser completamente deixada de fora e deixar as outras potências resolverem todas as questões envolvidas, sem qualquer reconhecimento ou consideração por ela de forma alguma. Ela foi, portanto, forçada a abandonar todas as vantagens que possuía, seja por posição ou pelo recente tratado, e com a simples preservação de sua aparência, entrar no concerto sob condições originais com as outras potências. Assim, a Rússia, para não ser completamente deixada de fora, teve que dar seu consentimento e apoiar a convenção como 5ª potência. Tal foi a origem e assim surgiu a questão oriental. Primariamente, portanto, a questão oriental é a responsabilidade das 4 grandes potências da Europa Ocidental pela Turquia. E essa responsabilidade foi assumida pela necessidade de impedir a Rússia de possuir permanentemente Constantinopla. Como a questão oriental se tornou a questão de todo o mundo, será contado na próxima semana.